Boa noite. Este é um momento de reflexão, meditação e consideração para com a Palavra de Deus. E eu quero fazer isso neste momento, deixar este vídeo gravado para abençoar a sua vida, para esclarecer você e lhe dar direção para a sua vida. Eu tenho um assunto que você acha que nunca ouviu falar. Você já ouviu falar de divórcio, tenho certeza. Mas você nunca ouviu falar de divórcio coletivo, não é? Pois é bíblico. Casamentos coletivos nós temos visto acontecer algumas vezes. Eu, especialmente no nosso município, aqui onde nós estamos. O serviço social da prefeitura, na tentativa de regularizar situações familiares e até mesmo satisfazer o desejo de algumas mulheres de casar no civil e de casar vestidas de noiva, que tem sido um sonho de muita gente. Embora há uma tentativa para a destruição do casamento, o casamento continua existindo e as pessoas continuam casando. E nós temos visto algumas vezes esse tipo de programação, casamentos coletivos, quando o juiz de paz comparece em uma solenidade previamente preparada e programada. Ali ele assina e entrega muitas certidões de casamento. E as pessoas saem satisfeitas, felizes, porque cumpriram o desejo deles. Mas infelizmente, o divórcio vem acontecendo na nossa sociedade. A juventude atual já não pensa mais num casamento duradouro, estável, e por qualquer motivo separam, abandonam o parceiro e entram com pedido de divórcio. Alguns nem fazem isto, porque tem um custo, e levam a vida sem casar. Ajuntam-se quantas vezes forem necessárias. E nós temos em nossa sociedade muitas pessoas que já trocaram de parceiros muitas vezes e fazem isso de uma forma tão leviana como se troca qualquer objeto pessoal ou até impessoal. Isso deixando marcas profundas na alma daquela pessoa que sonhou em ter um casamento feliz. Procuram a felicidade no outro e não encontram. E este casamento, aquilo que era um sonho, aquilo que era uma paixão, se desfaz. Nós temos casamentos coletivos, mas eu nunca vi
as autoridades prepararem um divórcio coletivo. Deixa eu dizer algo para você. Até surgir ou ser criada a lei do divórcio, os casamentos eram feitos por comunhão universal de bens. Isto é, o casal tinha tudo em comum, até os bens conquistados antes do casamento. Depois da lei do divórcio, os casamentos são todos em comunhão parcial de bens. Isto quer dizer que o que cada cônjuge levar para o casamento em termos de propriedades e bens, no divórcio, esses bens não são divididos. Apenas aqueles que são conquistados juntos. Então, a situação atual é completamente diferente. Mas vejamos algo interessante que nós temos na Palavra de Deus. Para que o casamento seja um casamento estável, um casamento onde os dois sejam abençoados, é preciso seguir a orientação de Deus. Deus, quando estava formando a nação de Israel, e aquele grupo de pessoas, aquela multidão, era apenas um povo, porque não tinha nenhuma organização política, Deus orientou e disse que quando eles entrassem na terra prometida e expulsassem de lá todos aqueles moradores, foi a ordem de Deus. Há os motivos que não vou discutir agora, porque Deus estava fazendo daquela maneira. Deus disse: vocês não tomarão as filhas deles como esposas, e nem darão as suas filhas para eles como esposos. Deus proibiu veementemente o casamento do seu povo com mulheres ou homens estrangeiros de outras nações. E Deus disse por quê? Porque Israel era uma nação monoteísta. Adoravam apenas um Deus. Mas as outras nações eram politeístas. Elas adoravam vários deuses, que na realidade não eram deuses, eram ídolos criados pela imaginação do homem. Ídolos de diversas categorias. Ídolos e deuses de diversas formas. Até alguns animais eram considerados deuses. Serpentes, aves eram considerados deuses. E Deus disse: não se misturem, não casem com pessoas que adoram outros deuses, porque eles irão levar vocês a se desviarem de mim. Deus disse isto no capítulo 7 do livro de Deuteronômio. Disse realmente o que deviam fazer. Mas infelizmente acabou
de acontecer. Os homens são desobedientes e não cumprem a palavra de Deus para serem felizes. Por quê? Porque o casamento para Deus é indissolúvel, é até que a morte os separe. Quando Jesus estava em seu ministério, alguns saduceus e escribas vieram tentar Jesus quanto à questão do divórcio. O termo usado ali era repúdio. E eles vieram tentar Jesus com estas palavras. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito separar, divorciar por qualquer motivo? Veja que eles fizeram esta colocação, qualquer motivo. E hoje o que nós estamos vendo é separação e divórcio por qualquer motivo. É verdade que hoje nós temos tido muita violência, embora a violência não seja qualquer motivo, realmente é um forte motivo para não viver juntos, arriscando a própria vida, e o que tem acontecido é isto, feminicídio especialmente. Mas há muitos outros casamentos que as pessoas separam por motivos banais, simplesmente motivos que são caprichos pessoais. Pessoas, por causa dos seus caprichos pessoais, tornam-se insuportáveis. Isto leva à separação. Às vezes, e tem acontecido muito nos nossos dias, é que os motivos violentos têm feito uma das partes abandonarem o relacionamento e a outra parte não aceitar. E com isso cria-se um conflito que está resultando em homicídios, feminicídios, mortes. Mas, como eu disse, eu quero falar sobre divórcio coletivo. Deus disse que Ele abomina o repúdio, o divórcio. Deus encontrou no meio do seu povo homens que deixaram as suas esposas e casaram com mulheres estranhas. Ele diz isto lá no capítulo 2 do livro de Malaquias. Ele diz: vocês foram infiéis com a mulher da sua mocidade. Não sejam infiéis com a mulher da sua mocidade. Os casamentos de hoje não são duradouros. Mas aconteceu um fato histórico que foi o cativeiro babilônico. Por causa do pecado, da rebeldia, Judá e Israel foram levados para a Babilônia e ficaram 70 anos na Babilônia, até que Deus determinou a liberdade deles, o retorno para a sua pátria. E eles retornaram para a pátria. Retornaram para continuar a vida deles. Deus usou homens ímpios
para ajudar no retorno. Mas agora eu convido você a ir para o capítulo 10 do livro de Esdras. Esdras era um sacerdote que estava ministrando na época do retorno do cativeiro. E no capítulo 10, Esdras encontrou alguns homens, ou muitos homens, num estado de rebelião contra Deus. O que foi que eles fizeram? Eles tomaram para si mulheres hetéias e até tiveram filhos. E Esdras, quando viu aquela situação com aqueles homens, ele se abateu e orou a Deus, buscou o conselho de Deus. E a orientação de Deus foi que se corrigisse essa situação. Parece que Deus está entrando em contradição, porque Ele orienta que todos estes homens separem das mulheres estrangeiras, inclusive com seus filhos. Foi uma situação muito difícil, muito complicada. Mas a ordem não veio de nenhum homem, veio de Deus. Veio de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando Jesus foi questionado acerca do divórcio e da separação, perguntaram por que Deus permitiu. Ele disse, por causa da dureza do coração dos homens. Realmente, é a dureza do coração do homem que leva ao divórcio. E naquele mesmo contexto, Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Este versículo, esta palavra de Jesus, dá margem para entendermos que algumas uniões não vieram de Deus. Não foi Deus que ajuntou. Não são todos os casamentos que são feitos na base da vontade e aprovação de Deus. Como foram estes daqueles que retornaram do cativeiro babilônico e casaram com mulheres hetéias estrangeiras. Deus mandou separar, porque estava contra a vontade dele. E aqueles homens de diversas famílias, cerca de 138 homens, haviam casado com mulheres estrangeiras. Eles reconheceram o erro deles e ofereceram a Deus um cabrito como oferta pelo pecado. Eles cruzaram as suas mãos como prova de que fariam aquilo, e foi exatamente o que fizeram. Naquele dia, um dia especialmente estabelecido para proceder esse divórcio coletivo, aconteceu. Aqueles homens tomaram esta decisão de deixarem as suas mulheres estrangeiras, porque Deus havia determinado. Pode ser que estejam surgindo algumas questões na sua mente, mas saiba de uma coisa:
Deus é soberano. Os decretos de Deus, a palavra de Deus, não pode ser questionada. Quando fazemos a vontade de Deus, nós somos verdadeiramente abençoados. Eu deixo esta palavra com você nessa hora, para que você medite. Nem tudo, nem toda união é de Deus. E quando não é de Deus, está fadada ao fracasso. E especialmente jovens, quando você se une a alguém sem aprovação dos seus pais. Não façam nada sem a aprovação e a bênção de seus pais. E homens, casais jovens, não abandonem, não deixem, não traiam a mulher da sua mocidade. Que Deus te abençoe. Todos vocês sejam abençoados nesta hora. E esta palavra faça diferença na sua vida e no seu coração. Deus te abençoe.